Alô, olá, canal Questões de Atualidades, além de bem e mal, com muita preocupação e muita tranquilidade sobre a questão ambiental. O tape de hoje, vamos ver aí as questões climáticas, como que o mundo está um verdadeiro caos. E é um assunto, assim, aparentemente chato, né? Eu pensei de antemão, mas ao aprofundar nas matérias, eu percebi que é bastante instigante, tem bastante detalhe interessante, principalmente para quem estuda para concurso, muitos dados para serem memorizados. Vamos começar primeiramente vendo aqui a página Questões de Atualidades no Instagram. Se você seguir essa página, @questões de atualidades, tem underline entre as palavras. Você seguir na nossa página, é uma página conteudista, então tenho certeza que na hora da prova do concurso, por exemplo, você vai acertar questões lembrando dos nossos posts, porque é uma página bastante conteudista. E aqui embaixo, a gente vai ver aqui o post tratando aí do dia mais quente da história. Meteorologistas registram o dia mais quente da história, dia 3 de julho de 2023. A média mundial foi 17 graus. Sigam a página no Instagram. Ela não deixa de ser um recurso de mnemônica para você acertar questões aí no concurso. O primeiro jornal que a gente vai ver aqui, um jornal da Bahia, que é o Correio. Essa notícia replicou em vários jornais, né? Eu selecionei esse jornal especificamente. Olha a temperatura aí, 17 graus Celsius. O recorde anterior foi ano passado, né? Nesse segundo parágrafo aqui, ó. A temperatura média global chegou a 17 graus Celsius. O recorde anterior era de agosto de 2016, quando foram registrados 16,92 graus Celsius. O que se explica esse fenômeno do dia mais quente não é só aquecimento global, viu, gente? É uma conjugação de fatores, porque também tem a influência do El Niño. Então, não é só uma questão de aquecimento global. Tem a ver com El Niño. Quem é responsável por essa informação, né? Tipo assim, quem que fez essa coleta de dados? Aqui no Correio Brasiliense vai mostrar aí que é uma agência dos Estados Unidos, né? Agência Nacional Oceânica e Atmosférica. A sigla em inglês é NOAA, né? Que é a sigla em inglês para National Oceanic and Atmospheric Agency. E tem aqui o site da agência para vocês darem uma olhada. E, na verdade, quem fez esse dado é um departamento dessa agência, que é esse departamento aqui, ó, o National Centers for Environmental Prediction, que é o Centro Nacional de Previsão, né? Predição, porque o inglês é um falso cognato, de previsão ambiental. Esses dados, eles começaram a serem coletados, né? Desde 1979, ou seja, há mais de 30 anos aí, essa agência coleta esses dados e faz esse cálculo. Então, esse ano de 2023 chegou no dia mais quente da história dessa coleta que é feita, né, dessa apuração, aferição que é feita lá nos Estados Unidos desde 1979. Esse dado é importante. Sigamos adiante. Para entender essa questão climática, é importante essa noção de geografia aqui, ó. Estão vendo? Eu peguei aqui no Google Imagem a noção de solstício e equinócio. Eu vou fazer uma breve explicação aqui. Olhando nessa imagem à direita aí do site Starwalk, explica mais ou menos aí, né? Tem uma ilustração aí de que seria o equinócio. Ele ocorre uma época diferente de agora, ou seja, a gente está no mês de julho, então, ou seja, no meio do ano e no finalzinho do ano são a época de solstício, é quando o planeta Terra está mais inclinado em relação ao Sol. No equinócio é quando ele equaliza, por isso que vem de equidade, né, do latim, que ele equaliza, ou seja, a luz solar ela incide perpendicularmente no Equador, ou seja, fica igual tanto para o hemisfério norte quanto para o sul. Então, isso é o equinócio, que acontece aí em épocas do ano, no caso, primavera e outono, né, que é diferente do extremo dessa inclinação, que é o solstício. Então, ou seja, o solstício ele é em junho e em dezembro. Em junho, ou seja, no meio do ano agora, a gente tem o solstício de verão no hemisfério norte e o solstício de inverno no hemisfério sul, né? Então, por isso que no meio do ano a gente tem o inverno, né? O frio na América Latina, no Brasil, que é o solstício de inverno. O solstício de inverno para os Estados Unidos, Europa, que é no hemisfério norte, ele ocorre em dezembro, né? Tanto é que em dezembro neva, aí tem aquela imagem do Natal tradicional com neve. Então, essa noção de solstício e equinócio é importante.
Quem é autor, quem está escrevendo algum artigo aí, vai fazer uma redação, é um conceito interessante de ser usado. Então, ficou bem aprendido aí, né? Presumo eu. Bom, vamos passar agora, ainda dentro do mesmo assunto, mas sem falar do dia mais quente, vamos falar agora do calor intenso na Europa. Primeiro vamos ver essa reportagem da China no jornal CNN. Olha que interessante. Cidade da China registra dia mais quente. Olha só, gente. 52 graus Celsius, né? Essa reportagem ela não é antiga, vamos ver a data aqui. Ela é de julho agora, né? Ela é recente. E tem uma informação muito interessante, importante, anotem aí no subtítulo da matéria, olha só. É a questão das metas, né? Da política climática global, né? O aquecimento global ele tem que ser mantido dentro dos níveis pré-industriais, ou seja, o aquecimento global ele pode aquecer no máximo 1,5. Então, essa é a meta. Então, anotem isso. A meta de 1,5 graus Celsius de aquecimento que é tolerável. Que essa meta de aumento de 1,5 graus Celsius é dos níveis pré-industriais. Ou seja, hoje em dia está aumentando muito mais que isso. Que a seca mais severa na China, ela aconteceu em 2022, né? E a mais severa, antes de 2022, foi em 60 anos. Ou seja, 2022 teve a pior seca. Então, a gente está vendo isso aí nesse parágrafo aqui. Ou seja, em 60 anos, a China tinha tido uma seca muito grande, aí voltou a ter uma seca muito grande. Vamos passar para a Europa agora. Temperatura de 48 graus. 48 graus registrado aí na Itália, Grécia e Espanha. É o recorde europeu. Então, anotem isso. 48 graus é o recorde europeu. Vamos ler um pedaço da matéria, que esse pedaço é muito interessante. Como que está a experiência assim, dessa questão do calor intenso lá na Europa. Este parágrafo, vamos ler. Um alerta de advertência para calor extremo foi emitido para 10 cidades italianas, incluindo Roma, Bolonha e Florença. Na terça-feira, um homem de 40 anos morreu após desmaiar no norte da Itália. A mídia italiana informou que o operário de 44 anos estava pintando faixas de pedestre na cidade de Lodi, perto de Milão, antes de desmaiar devido ao calor. Ele foi levado a um hospital, mas morreu mais tarde. Aí, próximo parágrafo, que a onda de calor foi batizada de Cérbero. Aí aqui uma questão interessante, que o calor está tão intenso que os cientistas começaram a colocar nome no fenômeno da onda de calor, né? Então, Cérbero é o nome de uma, que Cérbero é um cachorro da mitologia, né? Que é o cachorro do inferno, né? Na mitologia, aquele cão que, inclusive, no universo Marvel, que utiliza bastante elementos de mitologia. Tem histórias do Quarteto Fantástico, por exemplo, que tem o cão Cérbero, né? Nos quadrinhos. E a outra onda de calor se chama Caronte, que é outro nome da mitologia, que, se eu não me engano, Caronte é o barqueiro lá que ajuda os mortos a atravessar o rio Letes, né? O rio do esquecimento. Então tem aí o Caronte, é o nome da outra onda de calor. Então, muito interessante. Seguindo adiante, onda de calor faz a Itália colocar 23 cidades em alerta. Eu tinha me perguntado assim, como que as pessoas morrem de calor. Muitas vezes essas pessoas morrem de ataque cardíaco, né? Então o calor vai ocasionando alterações no organismo, a pessoa vai passando por várias alterações aí, que é um colapso em cadeia e muitos falecem de ataque cardíaco. Uma informação muito importante que está aqui no DW mesmo. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Está aqui no DW. Aqui. Esse estudo ele mediu que teve 60 mil mortes de pessoas morreram de calor ano passado, em 2022, na Europa. Ó, tá nesse pedaço do parágrafo aqui, ó, muito importante essa informação. No total, a análise revela que entre 30 de maio e 4 de setembro de 2022 ocorreram 60 mil mortes, né? De pessoas morrendo de calor na Europa, né? Então, essa informação é deste instituto lá de Barcelona que se chama IS Global. Bom, vendo aqui a questão da Grécia, incêndios na Grécia forçam retiradas de turistas. Quem viu no telejornal se surpreendeu aí que são cenas inusitadas, que a gente não tinha presenciado isso antes aí no noticiário, que na ilha de Rhodes, né, teve incêndio e na época do solstício de verão lá na Europa,
os turistas vão em peso, né, de vários países vão para a Grécia, né, para aquelas ilhas paradisíacas lá. Então, na Ilha de Rhodes, estima-se que tem gira em torno assim, de 30 mil pessoas, muitos turistas, né, em várias pousadas, hotéis, e acaba que teve até imagens e relatos aí nos telejornais mostrando. Vamos até ler um relato aqui, ó, a turista alemã. O pessoal fugindo das pousadas pela estrada, desesperadamente, em meio às chamas. Então, teve gente que chegou de volta lá na Alemanha, no aeroporto, dando entrevista para os jornalistas e contando. Então, vamos ver esse pequeno relato aqui dessa Lena Schwartz. A turista alemã Lena Schwartz, ao chegar no aeroporto de Hannover, falou à AFP, que é a agência de imprensa da França, né, sobre a saída da Grécia. Foi o inferno na Terra. Nós corremos 10 quilômetros com toda a nossa bagagem para fugir das chamas, ou seja, as chamas começaram a pegar as regiões de pousadas, hotéis e os turistas, as pessoas saindo pelas estradas em meio às chamas, tentando fugir. Então foi uma cena grotesca, teve algumas imagens aí que rodaram aí nos telejornais. Temperatura de 42 graus. Tem um outro relato nesse próximo parágrafo aqui, ó. No mesmo aeroporto, outra turista, Oksana Neb, relatou, entre aspas, o que ela disse. A evacuação foi muito ruim, ficamos no hotel até que o fogo estivesse nos cercando por todos os lados. Olha só que desespero, é uma coisa comovente, nunca vista antes, né? É raro acontecer isso. Daqui para frente pode ser que se torne comum, né? Aí ela continuou falando, me juntei a outros hóspedes que correram para a praia, abandonei todas as malas no meio do caminho. Uma coisa, então, tem vários relatos que vão pipocando aí nos jornais. Um fato interessante, não sei se vai aparecer alguma coisa em prova disso, mas que teve um avião que estava combatendo incêndio na Grécia e ele caiu aqui no site da Jovem Pan. A gente está vendo aí a matéria, repercutiu em vários jornais. Ele caiu e foi uma queda fatal desse avião que estava combatendo as chamas lá na Grécia. Aí, no R7, a gente agora passa para o Canadá. O Canadá enfrenta incêndios florestais. Isso aí já é desde o mês de junho. Os incêndios no Canadá, eles foram tão intensos que chegaram, vamos dizer assim, a enfumaçar metade dos Estados Unidos. Uma coisa assim que Nova York ficou debaixo de cinzas e fumaça. Isso vocês devem ter visto aí nas redes sociais, nos jornais, tem várias fotos aí na internet disso. Foi uma coisa assim interessante por ser inusitada, né? Mas ao mesmo tempo escatológica, né? É uma coisa, esses acontecimentos eles são apocalípticos, vamos dizer assim. Aí um fato interessante, eu notei aqui para dizer para vocês que a média de incêndio no Canadá anual é de 2 milhões e 500 mil hectares. A média de incêndio anual no Canadá. Este ano de 2023, de 2 milhões e 500, ou seja, 2,5 milhões de hectares, foi para 7,8. Ou seja, praticamente triplicou, né? E aí o pessoal até compara aqui, o jornal compara aqui, não sei se esse jornal aqui, vamos ver aqui, que compara com a Áustria. Ou seja, o tamanho, né, 7,8 milhões de hectares, compara com a Áustria. Então está nesse parágrafo a informação que eu disse. Então é uma coisa excepcional. Eu peguei aqui o mapa do Canadá, que outra coisa que eles falam que é interessante, que o leste do Canadá, que é onde vocês estão vendo aí que tem Quebec, e tem um pequeno estado né, de Nova Escócia, Nova Scotia, né, no caso é um arquipélago ali. Esse leste do Canadá, por ser muito insular, né, pelas questões oceânicas ali do Oceano Atlântico, é uma região em que tem pouca incidência de incêndio. Tradicionalmente se incendeia menos. Os incêndios do Canadá são mais no centro, no oeste. Então, aí, dessa vez em 2023, teve muito incêndio no Quebec e também em Nova Scotia, né? Nova Escócia. Agora, se eu falar em português. Esse R7 aqui, ele tem um resumo muito bacana aqui. Seria bom a gente dar uma lida. Resumindo a notícia. Olha só, resumindo a notícia. O Canadá, primeiro ponto, são 4 pontos. O Canadá sobre calamidade em meio a uma temporada de incêndios florestais sem precedentes. Ou seja, a gente está vendo aí, né, que igual eu falei, a proporção aí de 2,5 milhões de hectares foi para 7,8 milhões de hectares. Segundo ponto, chamas tomam até mesmo locais onde normalmente não há grandes incêndios. Eu acabei de falar aí do Quebec, né? Terceiro ponto, cerca de 490 incêndios florestais estavam ocorrendo na terça-feira.
490 focos de incêndio em um dia. Mais da metade deles é considerada fora de controle. Ou seja, foi uma situação realmente calamitosa que não tem nem autoridades, não tem nem recursos humanos suficientes para lidar com esse tipo de situação. Para finalizar, para falar um pouquinho de Brasil aqui, foi o recorde de desmatamento no Cerrado em 2023. E qual foi a fonte? Sempre é importante prestar atenção na fonte, memorizar, até mesmo saber falar qual que é a fonte determinada que você sabe, você tem aí em mente aí no seu arcabouço de ideias, aí de conceitos que você estuda. Então, sempre é importante saber falar a fonte. Então, foi o INPE. Então, essa questão do desmatamento no Brasil, sempre, geralmente, né, é o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, que é, inclusive, um instituto em São José dos Campos. Aí tem a medida aqui, ó, no subtítulo da matéria. Ó. Desmatamento no Cerrado chegou a, olha só, 2.000, isso vamos arredondar, né? 2.100 quilômetros quadrados, né? Em 4 meses. Então foi o recorde da série histórica. Reportagem aqui no jornal Metrópolis. Pessoal, espero que tenham gostado. Agradeço por terem assistido o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considerem se tornar assinante da plataforma de questões de atualidades que lançaremos em breve. Portanto, nos siga no Instagram ou aqui para ficar sabendo quando for lançada a plataforma para poder assinar e estudar atualidades na plataforma. Estude pouco, mas estude todos os dias.